Seja bem-vindo! Estamos diante aqui da tela de apresentação do programa denominado Blender 3D. Os meus tutoriais aqui na minha página são destinados a vocês que são iniciantes aí do Blender, a vocês que querem conhecer os primeiros recursos, que são as ferramentas básicas, para daí se aprimorarem e poderem pesquisarem os recursos melhores para fazer os vossos projetos. O Blender é um programa desenvolvido para quem deseja fazer animação, para quem deseja fazer edição de vídeo, para quem deseja fazer games, efeitos visuais, efeitos especiais e uma gama de ferramentas e recursos que ele coloca aqui disponível para tal. Aparentemente a interface do Blender parece assustadora, nos lembra até um simulador de voo, mas vocês vão ver que ela é bem prática. E o que nós vamos na verdade pilotar aqui é a nossa criatividade. Então, vou passar aqui nesse tutorial apenas uma rápida conceituação do como é a interface dele, que é subdividida em janelas, para que vocês entendam e deem continuidade com os tutoriais disponíveis aí na minha página, para que vocês aos poucos vão ir se aprimorando em algumas ferramentas. Vamos lá. Essa é a Splash Screen, que é a tela de apresentação em cada versão. Cada versão vai ter uma numeração específica, o release, aqui no caso é o release A, tá? Aqui nós temos a data de lançamento da versão, e aqui eu tenho a tela gráfica, na verdade, que representa a versão. O Blender já teve uma diversidade de versões e aos poucos foi melhorando e já chegou nessa interface que nós temos hoje aqui com um bocado de recursos. Aqui na parte inferior eu tenho uns links que eu posso clicar com o botão esquerdo do mouse para acessar via internet essas páginas, e aqui eu tenho os meus últimos trabalhos desenvolvidos. Tem uma caixinha de interação onde eu tenho como clicar e mudar a configuração de inicialização através do Blender. Se eu tiver o 3ds Max e o Maya, eu também posso utilizar esses recursos. Não é o que eu vou querer agora, vou manter no preset, que é o Blender. Para sair dessa Splash Screen, basta eu clicar fora. Para entrar de novo, basta eu vir aqui no Help, clicar em Splash Screen e ela aparece de volta. Como conceito de janelas, o Blender utiliza as janelas maleáveis. Maleáveis significam que a gente pode encostar o cursor em cada lateral dessa aqui, e o nosso cursor ele muda de uma forma de ponta para dupla ponta. E quando ele muda, a gente segura o botão esquerdo do mouse e faz o stick dessas linhas, fazendo o redimensionamento da janela. Então a gente pode redimensionar as janelas de acordo com a nossa necessidade. Nós temos 5 janelas na interface padrão. Uma na parte superior, que é a janela Info, e é representada por esse ícone aqui com a letra I. Se eu clicar nessa caixinha, eu tenho uma gama de janelas que eu posso substituir por essa que aparece aqui. A segunda janela fica aqui na lateral superior direita, é denominada Outline. É nela que nós vamos encontrar os objetos, onde a gente pode clicar com os olhinhos para apagá-los da nossa área, da nossa renderização ou da nossa seleção. O ícone representativo dessa janela fica aqui, é esse ícone. Se eu quiser mudar para outro tipo de janela, eu posso vir aqui e escolher qualquer uma dessas janelas. A terceira janela é a janela Properties, onde eu tenho uma barra de propriedades, que são esses ícones que ficam aqui em cima. E cada propriedade dessa, quando eu clico com o botão esquerdo do mouse, embaixo aparecem as propriedades a serem acrescentadas ao objeto para dar os efeitos e os recursos especiais ao mesmo. O ícone representativo é esse aqui. Se eu quiser mudar a janela, basta eu clicar e escolho qualquer uma dessas janelas aqui. A quarta janela, que fica aqui na parte inferior, é a janela que nos permite fazer animações. Ela é denominada Timeline. E essa janela, ela tem aqui um player, onde a gente pode clicar com Alt A ou clicando aqui, a gente vai ver essa tarjinha se movimentando, como se nós criássemos uma animação aqui nessa área, e essa animação apareceria no momento que essa tarja começa a andar. Voltando ao ponto inicial, essa janela é representada por esse ícone em forma de um reloginho. Se eu clicar, eu tenho a opção de escolher outro tipo de janela aqui para essa área onde ela se encontra. E por último, nós temos a nossa janela denominada 3D View, que é a nossa prancheta de trabalho, a nossa área onde nós vamos fazer os nossos projetos. Nela existe 3 elementos que podem ser selecionados com o botão direito do mouse. Esse é a câmera, que é o instrumento que vai visualizar o objeto. Quando eu dou o F12, é a partir dele que nós vamos ter um enquadramento da nossa cena. Quando eu dou ESC, eu saio.
Aqui a lâmpada, que eu posso selecionar, e é através desse instrumento que eu vou dar luminosidade ao objeto e a texturização. E aqui eu tenho o cubo, que é um elemento básico criado pelo próprio programa para a gente fazer os primeiros passos de modelagem. Ele pode ser apagado e pode ser adicionado outros objetos à área. Tenho também aqui essas setas coloridas que são os manipuladores. Cada manipulador desse com cor representa uma coordenada espacial. E essas coordenadas espaciais, elas podem ser vistas através, dessas cores que estão aqui embaixo com as letras. Quando eu clico na seta azul, eu estou usando a coordenada Z. Quando eu clico na seta verde, eu estou utilizando a coordenada Y. E quando eu clico na seta vermelha, eu estou utilizando a coordenada X. Tem um outro instrumento aqui, em forma de um tiro-alvo. É o nosso cursor 3D. É a partir desse ponto onde está o cursor 3D que nós adicionaremos o objeto à nossa área. Se eu clicar com o botão esquerdo, o meu cursor se movimenta com o clique do botão esquerdo do mouse. E ele é reposicionado em outro ponto. Para eu voltá-lo para o centro, eu clico o atalho Shift S e dou Cursor to Center. E ele me coloca o cursor no centro da minha área. Essa é a janela principal, 3D View. E essa janela, ela tem também duas barras laterais. Uma que fica aqui na lateral esquerda, que é denominada Tool Shelf. As versões mais atuais do Blender, existem as guias, onde cada guia dessa que eu clique com a barra esquerda, eu tenho uma caixa de ferramentas de cada guia. Aqui na lateral direita nós temos uma barra, mas ela por padrão não vem inicializada. Para eu fazer com que ela se torne visível, eu clico a tecla N de navio e essa barra aparece. Eu posso rolar a barra para ver as propriedades e posso também tirá-la de visão clicando a tecla N. Da mesma forma, a Tool Shelf, mesmo aparecendo, ela pode ser também exclusa da minha visão. Basta eu clicar a tecla T, eu desabilito. Basta eu clicar o T novamente, eu habilito-a novamente. Outra forma que eu tenho de ativar essas laterais é eu vir aqui no menu inferior dessa janela 3D View, que é representada por esse ícone aqui, clicar em View e aqui eu tenho em View a opção Properties. Se eu clicar, aparece a barra lá na lateral direita. Se eu clicar, desaparece a barra. Da mesma forma, se eu clicar aqui em Tool Shelf, eu tiro. Se eu clicar novamente, eu coloco a barra novamente. Para dividir janelas, eu posso usar uma forma rápida. Posso usar o atalho Ctrl Alt Q. Repare que minha janela se transformou em 4 janelas distintas. Cada uma com ângulo de visão diferente. Aqui, vista de topo. Aqui, vista de frente. Aqui, vista lateral direita. E aqui, a vista perspectiva. Para eu retornar à minha tela básica, basta eu encostar o cursor em uma delas, clicar Ctrl Alt Q e eu volto à minha tela original. Caso eu queira fazer a minha própria divisão personalizada, basta que eu encoste o cursor aqui nessa ponta superior direita da minha área, onde tem essas ranhuras aqui. Encoste o cursor, meu cursor vai se transformar numa cruz, segure o botão esquerdo do mouse, com ele pressionado eu arrasto para a direita. E aí eu faço uma subdivisão da janela. Repare que ele fez uma cópia da primeira janela. Para eu mudar o tipo de janela, eu posso vir aqui na caixa seletora de janelas e mudar para uma janela. Eu vou colocar tipo UV Image Editor. Eu passo a ter a UV Image Editor aqui como a segunda janela. Caso eu queira voltar ao padrão, clique e escolho esse ícone da 3D View e volto como era antes. Da mesma forma como eu fiz essa divisão na horizontal, eu posso fazer também na vertical. Venho com o cursor, encosto, ele se transforma num cursor de cruz, seguro com o botão esquerdo, arrasto para baixo e aí fiz uma subdivisão na vertical. Para cada janela dessa eu posso dar uma janela específica se eu quiser. Posso dar timeline para essa, posso dar videoclipe para essa. Repare que eu mudei essas duas janelas. Querendo voltar ao normal, clico em 3D View e aqui em cima clico em 3D View. Para eu retornar as minhas janelas cópias para a janela original, é necessário que primeiro eu faça o seguinte, eu comece o procedimento pelas divisões verticais para depois ir nas divisões horizontais. Se eu tentar fazer daqui para cá ou daqui para cá, eu não vou conseguir. Então é necessário que eu faça primeiramente esse sistema aqui, para depois vir para o sistema de cá. Vamos começar. Basta que eu encoste o cursor. Em vez de arrastar para baixo, porque se eu arrastar para baixo eu vou criar outra janela. Eu arrasto para cima.
E quando eu arrasto para cima, surge uma seta. Essa seta indica que essa janela de cima vai ser deletada. Pronto. Da mesma forma, eu vou pegar essa janela daqui, vou encostar o cursor na chanfrura dela, vai se transformar num cursor de cruz, seguro com o botão esquerdo do mouse, arrasto para o lado direito, a seta aparece e essa seta indica que eu vou eliminar essa janela. E passo a ter a minha janela original. Então é isso, pessoal. Para você que é iniciante, apenas os conceitos básicos, acompanhe os tutoriais disponíveis na minha página e vejam como é bom aprender o Blender 3D. Esses tutoriais, eles são apenas reforços básicos para que vocês entendam as principais ferramentas. E a partir daí, vocês vão pesquisando e aperfeiçoando o conhecimento e o entendimento de vocês aí em relação ao programa. E façam a criatividade de vocês aí fluir. Até a próxima e boa sorte!